bonito isso aí, viu? Tomou a bola, na bola. Segura de novo. Vai tomar banho, vai tomar banho. Pelo amor de Deus, olha a cagada que o Enzo fez. Olha a cagada que o Enzo Dias fez. Chuta a bola pra fora, põe a bola pra fora. Ai, brincadeira de jogar a bola, né? Que isso, cara? Os caras tá Que isso, mano? O cara tá parecendo um craque. Ah, derrete. Vai tomar banho. Nunca pegou sem vergonha! 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 Time sem vergonha! Ai, ai, ai. Família vascaína. Thiagão tá por aqui de novo, novamente, para falar sobre o show, a aula, o baile, o recital ontem no Morumbi, Morumbis, né, que seja 3-1 para o nosso Vascão. Interessante eu contar para vocês, numa parte aqui do meu dia até então, seguinte, acordei cedo, né, fui na padaria, fui lá comprar pão, comprei 10 pães, comi 5, comprei um queijinho também porque hoje merece, queijo prato, pá, cafezinho, pá, satisfeito, tô aqui relaxadão. Mas o que me chamou a atenção foi no meu trajeto até a padaria, ida e volta, a galera, que isso, hein? Olha, ontem, sabe, que isso, hein? Todo mundo, sim, pô, parecia um artista na rua. E não, família, eu sei que você pensou isso, é difícil não pensar. Não estavam falando do meu belo rosto, né? Não, da bela camisa, né? Fico bem com ela, por sinal. Não, estavam falando da grande atuação do Vasco. Ryan, Verrete, marcando, né? Vale a gente pontuar. Nuno, o nosso português. E o Coutinho. Que isso? Você jogou muita bola ontem, irmão. Pelo amor de Deus, Coutinho. Que isso, cara? Que honra. Que honra. Ai, fica até difícil falar alguma coisa, família vascaína, mas vamos seguir aqui a nossa resenha. Como eu disse para vocês, vamos exaltar essa vitória do Vasco, até porque o Vasco só volta a trabalhar no dia 23, né, desse mês e volta a jogar no dia 12 de julho. Então, a gente vai ter um tempo bom aí para destacar essa vitória, exaltar alguns jogadores e, claro, falar sobre o trabalho do Fernando Diniz, mas não esquecendo do trabalho da gestão, do Pedrinho, né? O executivo de futebol que está chegando aí também. O Vasco precisa qualificar o seu elenco, precisa reforçar. Eu sei que foi uma grande vitória ontem. E vale dizer porque, claro, um trabalho coletivo, o time muito bem individualmente falando, e a galera ali da frente, poxa, no dia, né? Todo mundo tava bem. Ryan, Nuno depois do gol, Coutinho deu aula, né? O Coutinho foi até uma resposta dele que eu não coloquei aqui. Eu vi só depois ele falando que foi a melhor partida dele no Vasco. Não somente dele, do grupo, do coletivo. Foi a melhor partida do Vasco com a chegada, desde a chegada do Fernando Diniz. Até acho que sim, porque o Melgar a gente jogou muito bem, contra o Fortaleza também, mas em casa, né? Jogando fora de casa, que aí fica mais difícil ainda, foi uma grande atuação do Vasco. Então, como eu tô explicando aqui para vocês, né, até dia 23 e até a próxima partida, a gente vai aqui destacando com calma, e a gente espera também falar sobre reforços, por isso que eu tô pontuando aqui o trabalho da gestão, Pedrinho, Admar que tá chegando por aí, que tem que reforçar esse elenco, principalmente no sentido de dar saúde para esse time, porque ontem o jogo fluiu. O coletivo funcionou. Individualmente, muito bem. Todo mundo muito bem. Mas quando isso não acontece, você depende um pouco da saúde, da parte física. E aí o Vasco deixa a desejar, por exemplo, no jogo contra o RB Bragantino. Sim, o Vasco perdeu vários gols, várias oportunidades, mas porque o RB Bragantino, né, organizado, claro, mas com muita força física. Então o Vasco tem que tentar igualar nesse sentido. Então a chegada de reforços com saúde é fundamental para a gente ter uma temporada tranquila no Campeonato Brasileiro. E como eu estava aqui falando com um amigo agora há pouco, né? Poxa, irmão, eu tô sonhando, será, cara? Aconteceu com tanto time esse ano. Time da Holanda que tava 93 anos sem ganhar um título. Ganhou. Crystal Palace, Tottenham, Harry Kane, não sei o que. Vai ser com a gente esse ano. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Mais uma vez, eu acho muito importante e é show de bola, porque aqui reagir aos São Paulinos, porque cada um, né, vai destacando algum jogador do Vasco, é o Ryan, é o Verrete, é o trabalho do Diniz, o Coutinho, né, cantaram até a música aqui, nesses cortes que eu separei, o Morumbi vai virar baile, então eu acho interessante também. E claro, vou destacar aqui dois jogadores, né, PH, que isso, jogou muita bola o PH, inclusive eu acho que pelo Brasileirão,
ele ganhou o melhor em campo. Foi ele, não foi o Coutinho. O Coutinho ganhou pela transmissão da Globo, né? O PH participou de 2 gols, né? Então vamos exaltar ele aqui e, claro, falar também de Ryan. Que isso, Ryan? Tu tá jogando muita bola, pá. Deus que me livre. Mas antes, família vascaína, aquela força, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. E logo mais eu já tô voltando. Cara, tem tanta coisa pra gente falar. Eu acho que, poxa, vocês vão ver o Thiagão o tempo todo. Vai ligar o celular, vai abrir o celular, botar no YouTube, vai estar eu. Porque, pô, tem muita gente exaltando a partida do Vasco, destacando alguns jogadores. Thiago Live, Eaband, Neto, Veloso, que deu uma zoada no Diniz, dá pra destacar aqui. Muita coisa pra gente falar, família, depois da grande atuação do Vasco. Mas, sabe, confia em mim. Confia em mim. Vale a pena a gente reagir aqui aos melhores, né? As melhores reações dos tricolores após a aula. O baile, o show, o recital, o termo que você quiser utilizar. Vasco, não faz isso comigo, Vasco. Não faz isso comigo. Não deixa eu sonhar desse jeito. Vamos lá. Tem um asco de algumas pessoas da imprensa que você não tem ideia. Você não tem ideia do asco que eu peguei. Acho que por eu ter saído da imprensa tradicional já há algum tempo. Eu te entendo. E conhecendo os bastidores, como eu conheço, e vendo agora de uma outra maneira, né? Vendo de um outro jeito. Eu peguei um asco de algumas pessoas que você não tem ideia, que já trabalharam comigo, inclusive. E hoje, vendo a transmissão da Globo, que eu assisti até o segundo gol, impressionante. Já transformaram o Diniz no Guardiola, no técnico do Luiz Henrique. Já, Poxa, também, né, Barolo? O Vasco não ganhou nenhum jogo fora de casa, não, 5 jogos, 5 derrotas. Poxa, Barolo. O último jogo do Vasco foi uma derrota por 3-0 pro Bragantino. Um time que estava atrás do São Paulo na tabela, mas agora virou, para alguns comentaristas, para aquela moça lá, que eu não sei o nome daquela mulher, que era horrível aquela mulher. É bizarro. Poxa, calma, cara. Não é porque ela é mulher, porque ela é cru mesmo. Calma, olho no coração. O Barcelona, já virou o time do Ontem PSG, foi, né? Foi, poxa. Ontem pelo menos preparo, foi. É impressionante, isso aí. Mas poxa, não é sobre isso, não é sobre essa gente que eu quero falar, porque essa gente é fácil a gente se livrar. Poxa, que triste, cara, não reconhecer, né, família? Eu baixo o volume, não sou obrigado a escutar narradora péssima, comentarista péssimo, não sou obrigado. Eu abaixo o volume e não escuto. Que vergonha. De verdade, assim, é jogo pra pensar muita coisa. Jogo aberto. Falta de respeito com o torcedor. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui, já bora direto pro pós-jogo aqui. O São Paulo foi humilhado pelo Vasco em casa. Mas não foi um jogo assim, uma derrota. O São Paulo foi humilhado pelo Vasco. Era pra ser um 5 pro Vasco. O São Paulo foi humilhado, fez um gol ainda com o Rian no finalzinho ali, que o Zubeldia prefere o André Silva, né? Mas enfim, o Rian fez um golaço ali. Cara, que vergonha o jogo de São Paulo, uma vergonha. O São Paulo já tinha tomado 2 em casa pro Mirassol, 2. E tá um frio de 10 graus aqui, tá? Só deixando claro que é outro ponto que eu quero abordar. O São Paulo já tinha tomado 2 pro Mirassol, 2. Aí o torcedor mesmo assim, 20 mil pessoas, cara. 20 mil pessoas, num frio de 10 graus em São Paulo, pagaram ingresso, que não é barato, estacionamento aqui perto, que não é barato, pra assistir isso, cara. Não tá tudo errado. Os jogadores não tinham, na minha opinião, que no final do jogo, todos, no meio do gramado, desculpa, pessoal. Desculpa. Não é difícil, Garra. Você tem que entender, cara. Pegaram o Coutinho ontem num nível... Mas é uma vergonha o jogo de hoje, uma vergonha. Eu entendo os caras. O Vasco é um time bem treinado com o Diniz, gosto muito do Diniz, mas não dá pra aceitar, cara. O São Paulo perdeu o que tinha de melhor, que era a força em casa, da torcida. A torcida não comparece mais. Porque a torcida cansou, cara. É um futebol insuportável. Ele sabia, né? Até mesmo quando ganha. E aí toma 3 em casa do Vasco. E o São Paulo não viu a cor da bola, galera. O São Paulo não viu a cor da bola. Não viu. Uma vergonha. O comentarista hoje da Premier da Globo, ele falou o seguinte, a moça falou real, palma para ela. Quando o Diniz pegou o Vasco em menos de 2 meses, tem padrão. Se o meu dia tá 1 ano, o time não tem padrão. E não tem desculpa de sobra, estão falando de padrão. Porque com o Oscar, com o Lucas, não ganhou na Ponte Preta, não ganhou do Bragantino, não ganhou da Inter de Limeira. E quando ganhava, era por um lance de um jogador ou outro. Tem que criar vergonha na cara. A gente tem que entender, olhar. É 10 dias treinando, o time não apresenta nada. É uma vergonha. Jardim não vem nada, Jardim. É esse elenco, é isso que dá. É inaceitável. Eu não posso. Calma, meu amigo. Caiu por terra todos os tabus. Diniz nunca ganhou de São Paulo no Morumbi. Ganhou verdade. Hoje. Não toma verdade. Toma hoje. Vasco não ganhava de 3-0 no Brasileiro fora de casa, não tem. Verdade, não tem. Sabe por quê? Porque jogou contra um time tapado, com um cara que não é treinador, é entregador de colete. Porque o time não tem padrão. Mas o Dorival fez uma campanha mequetrefe. Nunca ganhou nada. Quem levou o São Paulo pro título da Copa do Brasil foi a torcida. O Dorival não tem mérito nenhum. Não ganhou fora de casa. Hoje nós tá tomando baile de Mirassol. De Vasco, de casa. Não, opa. Opa. O Vasco hoje... O São Paulo virou freguês do Belém com o Morumbi. Esse é muito bom. O São Paulo não perdia pro Vasco, né? Mas hoje o São Paulo mostrou... O Zubeldia foi falar
na entrevista coletiva, até falei na live, que na volta do Brasileirão, com os jogadores que estão recuperados, o São Paulo vai melhorar o escambau, vai melhorar o São Paulo com o Lucas, Oscar, com o Ferreirinha não conseguiu ganhar de Veloclube. O São Paulo com o Lucas, Oscar, com o Araguá não conseguiu ganhar de Limeira, Campeonato Paulista. Foi eliminado pra quem no Paulistão? Foi eliminado pro Palmeiras, tá certo? Aí tem um treinador, rapaz. Cara, defendi esse cara, mas não aguento mais ele. Aquele bosta daquele Marcos Silveira. Manda embora. O Vasco humilhou o São Paulo. O São Paulo foi humilhado pelo Vasco. Foi o ano passado que o São Paulo tomou 4 do Vasco? Foi. Tá louco? Exatamente. Todo ano, o time do Vasco é o time que mais é humilhado no futebol brasileiro, mas humilha o São Paulo todo jogo. Acabar isso aí. Chega disso. 4 do Vasco. A cota de vexame esse ano já foi. Passado. Humilhou, rapaz. O Coutinho deitou, querendo demais anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. O Morumbi virou um baile. O Morumbi virou um baile. Ah, família, isso é bom demais, cara. O Barolo revoltado com os caras da transmissão. Sobrou para 3 matos. Ah, Barolo, foi um show. A verdade é essa, cara. Ai, meu, eu queria... Não é pra pegar o São Paulo toda a rodada, não? Que isso, cara. Mas é isso, família vascaína. Uma grande atuação do nosso Vascão. Jogamos muita bola ontem e, né, chegamos a 13 pontos. E aconteceu que eu pedi muito aqui, né? Um pouco de tranquilidade, né? Porque realmente a nossa situação no Campeonato Brasileiro, ela ainda não é tranquila. Mas, né, tanto olhando ali para o Z4, mas olhando também para o meio da tabela, um pouco acima, o Vasco está no bololô. Tá no bololô. Depois volta a jogar contra o Botafogo, que deve, dependendo da campanha na Copa do Mundo de Clubes, deve chegar com um certo desgaste. O Vasco vai estar aí trabalhando muito, né? E a gente espera, claro, o meu ponto aí aqui, chegando também reforços, família vascaína. E assim, para finalizar o nosso vídeo, a gente destacar aqui mais 2 atuações, né? Falando do Ryan e do PH. Antes, quero passar aqui os 2, falando sobre essa vitória de ontem. Muito feliz mesmo por essa vitória, pela entrega da equipe nessa partida, no jogo de hoje. Um jogo muito importante, precisávamos dar uma resposta fora de casa e bem no meu jogo de número 100. Graças a Deus conseguimos nos impor em campo, conseguimos jogar bem, que era algo muito importante que vimos cobrando de nós mesmos, porque tínhamos que mostrar dentro de campo o que viemos trabalhando nos treinamentos. Então muito feliz pela vitória, glória a Deus pela dedicação e entrega e pelos 3 pontos. Pô, cara, muito feliz, noite abençoada, mais 3 pontos, vamos que vamos, Deus é maravilhoso, vamos que vamos, bora. Vitória, Vascão! É isso. Claro, família, que vamos começar falando mais uma vez sobre Fernando Diniz, que tornou isso possível, né? Tá aí, ó, uma vitória com identidade, esforço e muito mérito. Vamos trabalhar duro para viver muito mais noites como essa. Vasco da Gama, é isso, Fernando Diniz, e eu te agradeço, como agradeci no vídeo hoje de mais cedo. Eu sei que, poxa, ganhar um jogo fora de casa, 3 pontos, representa muito pouco para o que é o Vasco, né? Para a história do Vasco, para o tamanho da torcida. Mas é uma vitória, cara, que faz a gente lembrar, né? Alguns jogos atrás aí do passado, que o Vasco dominava, que o Vasco, né, realmente era tratado como um time gigante dentro do campo, né? Fora nunca deixou de ser, mas dentro do campo. Ontem o Vasco jogou muita bola, e isso com toda certeza passa por esse senhor aqui, por esse cidadão chamado Fernando Diniz, que cobra, que grita, que trabalha muito, inclusive, né, todos os jogadores estão falando muito nesse sentido. Coutinho falou sobre isso, o Souza recentemente falou sobre isso, Verratti o tempo todo também está destacando aí o trabalho do Fernando Diniz, o Nuno, né, mais malandro de bola, Diniz perturbou ele ontem, não, calma, relaxado, tá jogando muito também, o tempo também, né, essas 2 semanas aí pro Nuno foi show de bola, né, porque era um cara que visivelmente estava desgastado, então agradecer demais aqui ao professor Diniz, porque ontem ele conseguiu montar o Vasco se comportou como um time gigante, família vascaína, gigante. Vamos lá, ó, destacando aqui, só para complementar, o PH também fez uma postagem, até fui lá na rede social do Ryan, mas ele ainda não postou nada, decisivo mais uma vez, e o PH disse o seguinte: grande vitória, fora de casa, resultado muito importante para a nossa sequência dentro da competição. Grato demais a Deus pelas 2 assistências, seguimos fortes em busca do melhor para o Vasco. Tá aí, família. Começando falando sobre o PH, que foi eleito o melhor em campo, eu acho que pelo Brasileirão, né, a CBF ali que dá o prêmio, que faz essa análise, e assim,
não vou discordar não, tá? Eu poderia aqui falar do Felipe Coutinho, mas concordo, porque fez uma grande partida, né? Você poderia tirar aí, né, alguns jogadores do Vasco e sem muito debate, aí é uma questão de opinião, de gosto, né? Então não vou discordar não, porque acho que o PH foi muito bem, como ele mesmo pontuou aqui, participou de 2 jogadas, né? A do Ryan arrancou e fez um golaço, e também deu uma bela assistência, né? Passando... Que isso, cara, o PH tem muita força. Deu tapa, lateral ficou, levantou a cabeça, é isso, meu parceiro PH, e achou o Verratti fez o 3º gol. Então jogou muita bola. Assim, só pra ser um pouquinho chato com o PH, mas eu até acho que é uma questão que ele confia tanto na força física dele, de recuperação, que às vezes eu acho que ele dá um pouquinho de espaço. Tem um lance ali no segundo tempo, que assim, era uma questão até de lógica. A defesa toda apostada, não tinha ninguém pra ele cobrir aqui, sabe? Ou nas costas dele. Então só tinha um jogador aberto aqui. E ele continuou aqui dentro da área, o jogador aberto. Poxa, a ideia é você encurtar o espaço. Não tô dizendo que é marcar em cima, né? Porque de repente o cara dá um tapa, um rabo de vaca, né? Dá um tapa na frente, aí é difícil. Mas encurtar o espaço. Dominou, você já aproxima ali pro cara não cruzar, pra não tentar, né, uma bola aérea. Então eu acho que ele falha em alguns momentos nesse sentido, mas não dá pra negar, né? O PH em 2025 é um protagonista do Vasco. É um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada de evolução, né, família? 23, 24 já melhorou em comparação a 23, mais confiança. E 2025 nem se fala, ao ponto, né, dele mesmo se colocar numa condição de sonhar com seleção brasileira. E falando do Ryan, cara, é um outro jogador, né? Eu acho que todo torcedor do Vasco entende dessa forma, até no comportamento. Eu fico aqui me perguntando, será que o Ryan, sem essa gasolina, esse combustível chamado Fernando Diniz, ele ia pressionar o adversário no segundo gol? Será que não ia ficar ali, né, olhando, de miguezinho, né, só ali andando? Não, o cara vai, o Verratti dividiu a bola, o cara acabou perdendo, ele vai lá, pressiona, ganha a bola, chuta no gol. Então é um outro Ryan. A importância do Fernando Diniz em relação ao Ryan, assim, cara, mudou muito, é um outro jogador. E assim, a gente pega ali o comentário do Souza, né, que pode até gerar alguma polêmica, comparando ele com o Imperador, né, falando que nesse momento da carreira, com 18 anos, e o Adriano no Flamengo, com a mesma idade, o Ryan é mais pronto, né, mais qualificado. Mas o Souza coloca muito bem que aí na Europa é outra parada. E o Adriano, né, acabou voando. O Ryan tem muita condição, né? Tem muita condição. É um jogador que ele reúne algumas características interessantes, né, para o futebol europeu. Força, ele é alto, ele consegue fazer uma boa capa do Batman, tem um chute muito potente. Né? Ontem ele fez o que ele poderia ter feito, né? Deveria ter feito ali contra o RB Bragantino, né? Ele direcionou mais, né, o chute, tanto que quando você vê a batida na bola, ele faz essa chapada, né? Essa curva forte que ele sabe fazer. E aí o goleiro acabou não conseguindo pegar. De repente, se ele bate assim na bola contra o RB Bragantino, poderia ter dado mais dificuldade pro Cleiton ou até mesmo o gol. Então é um outro Ryan, a ponto de você olhar hoje pro Ryan e falar assim, saindo do Vasco, sendo vendido, vai complicar. Vai complicar, vai fazer muita falta. Muita falta. E um tempo atrás a gente não tinha esse discurso. Hoje faz muita falta se ele for vendido agora nessa janela. E assim, eu não sei se a busca em relação ao Elinho é muito nesse sentido, né? Porque o Elinho também pode jogar naquela faixa de campo ali. E é um jogador caro, de repente pode ser nesse sentido, porque já está olhando a venda do Ryan. Espero que ele não saia, né? Que o Vasco possa segurar, que o Vasco consiga honrar seus compromissos sem vender o Ryan, porque o família vascaína, eu acho que o Vasco vai conseguir aí bater, né, esse recorde, né? O Vasco nunca vendeu um jogador por mais de 100 milhões. Não tem esse papo? Acho que não, né? Eu acho que o Ryan ficando até o final do ano e jogando a bola que tá jogando, é o que o Diniz falou, o Souza falou, ele vai valer muito mais do que vale hoje. Então, é uma questão de, poxa, a gente conseguir segurar e mantendo esse nível de atuação, você pensa no futuro, né, mais papel colorido para tentar aí, né, honrar com os compromissos e tudo mais, investimentos no CT, tudo mais, tudo isso, né, o Ryan pode ser fundamental. E claro, para ajudar dentro de campo também, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, até daqui a pouco. Vai parar de me ver hoje, tá? Daqui a pouco eu tô voltando aí com a galera zoando o velho lá no Band. Fui!